Aleluia, graça e paz, queridos. Estamos começando mais uma Terça Life. Eu tenho certeza que Deus estará falando grandemente em sua vida, em seu coração. Amém, amados? Nesse momento vamos estar orando pela nossa liderança, vamos estar intercedendo pela nossa liderança em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós oramos, ó Deus, pela vida da nossa liderança, Pai. Colocamos na Tua presença, ó Deus, a vida do pastor Paulo, da pastora Rebeca. Colocamos diante do Senhor a vida do pastor Eibe, da pastora Andréia, a vida do pastor Geraldo, da pastora Terezinha. E também nós colocamos na Tua presença a vida dos nossos pastores, pastor Elcio, pastora Marlene. Pai, que o Senhor continue abençoando de maneira poderosa em todas as áreas, Pai, que eles sejam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, nós oramos também pelas igrejas apoiadoras, colocamos diante do Senhor a igreja lá de Santarém do Pará, a vida do pastor Luiz, a vida da pastora Miriam. Pai, que o Senhor continue guardando suas vidas e abençoando de maneira poderosa aquela igreja, Senhor. Também nós colocamos aqui a Igreja da Paz, aqui de Goiânia, a vida do pastor Geraldo, pastora Terezinha e toda a sua equipe. Pai, que o Senhor continue abençoando grandiosamente em o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando também por cada pedido aqui de oração, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos a cada um desses pedidos aqui de oração, ó Deus, na Tua presença, e nós oramos, Pai, declarando o milagre, declarando a cura, declarando a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Seja qual for o pedido, seja qual for a causa, nós declaramos a vitória do Senhor, para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nessa mesma alegria, nessa mesma fé, é hora de nós ofertarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Você também pode fazer a sua transferência. Vai aparecer no telão aí o número da conta do banco. Também você pode fazer o uso do Pix, pelo QR Code. Vai aparecer aí no nosso telão. Tudo isso para facilitar para você ofertar e dizimar ao Senhor nosso Deus. Muito bem. Eu quero ler aqui no versículo da palavra de Deus que nós encontramos no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Preste bem atenção, queridos, porque é que nós temos promessas de Deus, promessas de suprimento para a nossa vida. Então vamos ler aqui esse versículo. Fala assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Preste bem atenção, aqui nós temos promessa de suprimento do nosso Deus, do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, do Deus o qual nós servimos. Então, queridos, não importa o momento qual você está atravessando, nós entendemos que nós estamos atravessando momentos difíceis, mas nós temos promessa do nosso Deus, o Deus infalível. Ele promete suprir a cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Preste bem atenção, a palavra aqui, a promessa, é que Ele suprirá todas as nossas necessidades, não são apenas algumas, mas sim todas as nossas necessidades. Você crê nessa palavra? Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, é necessário que o Senhor seja o nosso Deus,
a nossa fonte, o Deus a quem nós nos submetemos, o Deus o qual nós obedecemos a sua palavra. E nós entendemos, queridos, que a oferta e o dízimo é princípio da palavra de Deus. E quando nós obedecemos, nós somos grandemente abençoados, poderemos tomar posse dessa promessa de suprimento em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Quero orar por você, logo após você vai poder ofertar e dizimar. Pai amado, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada dizimista, eu oro pela vida de cada ofertante, eu oro pela vida de cada contribuidor, e eu declaro o cumprimento dessa promessa na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que eles terão suas necessidades supridas em o nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, que essa semente que eles estarão lançando agora possa frutificar 30, 60, 100 vezes mais, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Olá, igreja! Como é bom estarmos juntos em mais um culto. E agora, você vai ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo durante essa semana. No próximo domingo, em nossos cultos de celebração, teremos oração pela sua vida financeira. Não perca! Igreja, por causa do lockdown, o Terça Life está sendo online através do nosso canal no YouTube às 19h30, toda terça-feira. Fique de olho! Os nossos live grupos estão acontecendo normalmente, e se você deseja participar e compartilhar vida com pessoas que querem crescer mais em Deus, ainda neste culto procure um líder de live. Quero enfatizar um aviso muito importante. Durante os nossos cultos e reuniões é obrigatório o uso de máscara e distanciamento social. Temos também álcool 70 disponível nas entradas do campus. É importante nos mantermos fiéis a essa medida de segurança para a nossa saúde contra o Covid-19. E aí, igreja, você já fez a sua inscrição para a Caravana de Goiânia? Ainda não? Então corre, pois as vagas já estão acabando. Será do dia 27 a 29 de maio. Um dos preletores será o pastor Geraldo Batista e a pastora Terezinha de Goiânia, entre outros. Tchau, igreja, nosso Pai Deus vai ficando por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais. Tchau! Aleluia! Queridos, temos o privilégio de poder, neste momento especial, compartilhar com você uma palavra que vai abençoar a sua vida.
Sabemos que a palavra de Deus, ela sempre traz para as nossas vidas um refrigério na nossa alma, no nosso intelecto, no nosso espírito. Nós precisamos tanto nos dedicarmos a buscar mais ainda esse entendimento da palavra de Deus. Por isso, hoje, nós separamos um tema bem especial para nos ajudar. E o tema que eu escolhi hoje foi assim: a obediência a Deus é um princípio para o sucesso na sua liderança. Estamos falando a você, querido líder de life, querido líder na sua família, querido líder em treinamento. Nós queremos trazer essa palavra com essa direção, olhando para o seu sucesso. Por isso, a obediência a Deus, ela é um princípio para o sucesso na sua liderança. Estamos falando de liderança cristã. Então, vamos focar neste aspecto de uma liderança cristã. E uma liderança cristã, ela acontece em todos os lugares que exista um cristão na liderança. Eu tenho como introdução uma frase que eu desenvolvi ao meditar nesse assunto, e a frase diz o seguinte: quando enfrentamos tempos difíceis, devemos olhá-los como grandes oportunidades para sermos bem-sucedidos na superação dos desafios que surgirem na sua trajetória, ou na nossa trajetória. Então vamos olhar o momento que passamos, a situação que enfrentamos, o tempo que vivemos, tempo difícil, e nós devemos encarar esses tempos difíceis como uma oportunidade que nós temos para ser bem-sucedido diante de tudo isso. Para embasar esta mensagem, nós fomos ao livro de Josué. Em Josué, no capítulo 1, é um dos personagens bíblicos que nos demonstra a obediência a um comando. E antes dessa obediência, ele é treinado para entender esses princípios de liderança e esses princípios para o sucesso. Ele é treinado pelo seu tio Moisés. E ao longo da história de Moisés, também um homem muito bem-sucedido, Moisés mostra para Josué o porquê ele tem sucesso na sua trajetória de tirar aquele povo cativo no Egito, conduzindo o mesmo para uma terra prometida que mana leite e mel. Chega este momento de transferência do cajado. Essa transferência do cajado de Moisés para Josué, ela pode configurar muito bem aquele momento que você recebe uma oportunidade ou é convidado para um desafio para assumir determinada liderança ou assumir compromissos para realizar determinada tarefa. Aqui nós estamos diante da palavra no livro de Josué, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao 3 e o 8 também. Diz assim a palavra: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. E o versículo 8, ele diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizeres isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Muito bem, estamos sob o tema obediência a Deus é um princípio para sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Josué demonstra com muita clareza o cumprimento dessa palavra
de obedecer à direção de Deus. E isso nós precisamos em todos os momentos que nós estivermos no desenvolvimento, no desempenho, na execução de uma atividade, de uma responsabilidade que temos recebidos como do Senhor. Como, por exemplo, a liderança de um life group, a liderança de uma igreja, a liderança na sua família e a liderança na sua própria vida. Existem desafios a serem cumpridos, existem atividades a serem executadas, e quando nós fazemos isso, seguindo os princípios direcionados pelo nosso Deus, não tem como não ter sucesso. Um outro texto que nós podemos também tomar como base para as nossas vidas é saber que não só o Senhor nos chamou, mas Ele também nos capacitou, Ele também nos comissionou e nos deu esse aval que nós chamamos de unção de poder do Espírito Santo para nossas vidas, para executarmos a atividade, a tarefa de ser um grande líder, de fazer aquilo que o Senhor mandou, de fazer discípulos de todas as nações. Ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 16, dizendo: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Segredo do sucesso sempre vai ser a obediência a Deus, porque obedecer a Deus é um princípio que nos leva ao sucesso em tudo aquilo que nós fizermos. E eu estou falando um sucesso na sua liderança. Nós queremos sim que cada um de nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que vamos fazer, mas para isto temos que seguir fiel a esse princípio chamado obediência. Nós fomos escolhidos para ter sucesso. Deus nunca escolheu um dos seus filhos, um dos homens sobre a face da terra, para ser um derrotado. Deus sempre nos escolhe para triunfar, nos escolhe para ter vitória em tudo aquilo que Ele nos designou para fazer. Mas para isto, é preciso entender que nós não somos meros seres humanos sem poderes para executar aquilo que Deus mandou. Nós somos seres humanos revestidos de poder. E da onde vem esse poder? Esse poder vem do próprio Deus, como Ele falou mesmo em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então o revestimento de poder está sobre a vida do escolhido de Deus. Eu creio que todos que hoje estão recebendo essa mensagem em seus corações, compreendem isto, que você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Todos aqueles que Deus escolhe, Ele também reveste de poder. Tem um velho ditado que diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita a todos que Ele chama, e de fato, isso é verdade. A Bíblia está recheada dessas informações para que nós tenhamos certeza de que Ele sempre vai estar conosco, como Ele mesmo falou, e daqui a um pouco você poderá ver isso. Mas antes de continuar, eu quero ler também em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai nos dar ainda mais esta certeza de quem nós somos. Que eu falei que nós não podemos nos olhar como meros seres humanos, sem poder para nada, sem condições de realizar coisas tão difíceis, mas nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Deus nos escolhe, Ele também nos reveste de poder. E é impressionante o 1 de Pedro 2,9, que ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Então você
nós não somos qualquer raça. Somos uma raça eleita. Um pouquinho mais atrás você já ouviu que nós fomos escolhidos por Jesus, escolhidos para frutificar. Aqui ele reafirma através desta carta e deste texto, garantindo que nós somos uma raça eleita. Eleita significa ter sido escolhida. E somos também, ele completa dizendo, sacerdotes, sacerdócio real. Somos também uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê, gente? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda, proclamar as virtudes, proclamar o poder de Deus, proclamar a vida de Deus. Nós fomos escolhidos para ser estes representantes de Deus, revestidos de poder para o sucesso. A única coisa que nós podemos fazer é simplesmente obedecer. E para que eu possa obedecer, eu preciso acreditar na palavra de Deus, dar crédito a essa palavra. Então, o versículo 10, ainda de 1 Pedro 2, diz assim: vós sim, que antes não erais povo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, antes realmente para olhar nossa condição humana sem Deus, podemos dizer realmente que éramos nada, que éramos um zero à esquerda. Porém o Senhor te escolheu e isto muda a tua história. Quando o Senhor nos escolhe, nos comissiona, nos chama, isto faz com que a nossa trajetória seja mudada e seja diferente e seja de poder, e seja, a partir de então, somos pessoas revestidas de capacidade dada por Deus para cumprirmos e vencermos todos os desafios que apareçam. Por isso, a obediência, ela sempre vai ser este princípio primordial na vida de qualquer líder cristão, na vida de qualquer pessoa que queira ser bem-sucedida na sua trajetória. Ele vai precisar obedecer à palavra de Deus. Não há como ter sucesso se não for na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, seguindo as diretrizes que ele mandou. Jesus, ele nos leva a esse entendimento quando ele nos chama em Mateus 28, 19 e o 20. Ele diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Olha, veja, o nosso grande desafio é fazer discípulos. E muitas pessoas que foram chamadas e escolhidas para fazer discípulos, às vezes, por não terem tanta luz, tanta revelação ainda desse revestimento do poder de Deus, da capacitação que Deus dá para que executemos esta obra de fazer os discípulos, acham difícil fazer. Mas, queridos, quero te trazer uma boa notícia. Não é difícil fazer discípulo. É tão fácil e é tão assim maravilhoso ver na sua frente uma pessoa que não conhecia a Deus. É maravilhoso ver a transformação dessa pessoa através do ensino da palavra. Então, e como que isso acontece? Nós simplesmente vamos obedecer o que Jesus falou e ensinar somente o que Jesus disse que era para ensinar. E esse ensino direcionado por Jesus, isso vai transformando a vida dessa pessoa que está na sua frente, e você vai se deleitando, se regozijando, se alegrando em ver uma pessoa que não era nada, antes não era povo, como disse a Escritura ali em 1 de Pedro 2,10, não era nada, não era povo, mas depois que o Senhor te escolheu, depois que o Senhor te chamou, depois que o Senhor te elegeu para ser um povo de propriedade exclusiva, para ser sacerdote real, para ser uma raça eleita, a partir dessa escolha,
que Deus faz na sua vida, e você corresponde a essa escolha dizendo: sim, eu aceito, eu quero fazer parte desse povo, dessa raça eleita, dessa nação santa, a tua história muda. E a partir desse momento, você se torna uma pessoa que não vai ter dificuldades para fazer discípulos, porque você vai estar revestido do poder para testemunhar, para ensinar, para levar a palavra com a autoridade de Deus, e a vida dessa pessoa será transformada. Então, falo tudo isto para te ajudar a entender aí no seu pequeno grupo, você que está liderando, já está liderando, e você que ainda vai liderar, e você que vai multiplicar o seu pequeno grupo esses dias, ainda esse ano, você vai fazer isto com muita segurança, porque você não está fazendo nada diferente daquilo que Deus te mandou fazer. E quando você faz tudo aquilo que Deus te mandou fazer, o resultado disto é sucesso. O resultado disto é superar os maiores desafios que possam aparecer na sua vida. E vamos em frente. Quero ler com você esse versículo completo, de Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que boa notícia de novo. É saber que você está fazendo uma obra poderosa, uma obra de Deus, mas você não está fazendo sozinho. Deus não te deixou à deriva. Deus nunca te abandonou. Mesmo que seja difícil para você, que não é fácil enfrentar os desafios, só voltando um pouquinho lá para olhar as circunstâncias as quais antecederam a conquista da terra prometida pelo nosso personagem Josué na Bíblia. Era um momento de guerra, era um momento que eles tinham, para começar, eles tinham que transpor o Rio Jordão. E para transpor o Rio Jordão, eles iam precisar de alguma estratégia. E esta estratégia era cobrada pelos soldados, pelos grandes generais do exército de Deus no comando de Josué. Eles cobravam alguma estratégia. Como você vai nos transpor através desse rio? Nós não temos barcos, não temos ponte, mas a estratégia veio de Deus. Josué em oração, Josué buscando a estratégia para superar aquele desafio, Deus então falou com ele o que ele devia fazer. E ainda hoje é assim. Nós nunca vamos poder criar estratégias fora de um aconselhamento do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui na terra como paracleto, como paraclesis, como advogado, como conselheiro, como consolador. Ele está à sua e à minha disposição para consultarmos antes de executarmos qualquer coisa em o nome do Senhor. Se é para o Senhor, Ele deve dar diretrizes, Ele deve dar as estratégias para vencermos todo e qualquer desafio que possa aparecer na sua liderança, na sua vida, enquanto líder, na sua trajetória. Deus vai te dar as estratégias, assim como deu para tantos e tantos no decorrer do texto bíblico, você vê, e eu estou me referindo aqui a Josué. Josué teve a primeira estratégia para transpor o Jordão, e depois, quando ele já estava do outro lado, ele tinha um outro desafio, que era tomar uma cidade chamada Jericó. E de novo, tinha um desafio muito grande, que a cidade era fortificada com muros, com muralhas, e onde era considerado por todos que era uma cidade que não se podia entrar para tomar aquela cidade. Deus, de novo, vem a Josué e lhe dá a estratégia de como conquistar, como derrubar aquelas muralhas. Estou falando isso só para te garantir que o desafio é grande, mas não é difícil quando você está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o nosso desafio como igreja, na visão do MDA, uma igreja que nós entendemos e praticamos e cremos nisso, tem sido a nossa prática, consideramos o Life Group
o pequeno grupo como o coração da nossa igreja, e através desse coração é a estratégia que Deus nos deu para vencermos o desafio de fazer discípulos para Jesus. E fazemos isto com muita fé, com muita intrepidez, com muita disposição. Por quê? Porque Deus promete na sua palavra que Ele nunca vai nos deixar só. Ele estará para sempre conosco, até a consumação do século. E, continuando, como podemos superar o desafio de fazer discípulos de Jesus? Observe alguns princípios aqui. Como superar esses desafios? Alguns princípios. Fazer discípulos de Jesus é edificar a sua igreja. Então, simplesmente eu quero edificar a igreja. E como eu faço isso? Obedecendo um comando de ir e fazer os discípulos. Outra questão, a igreja ela é edificada com pedras vivas, ou seja, eu nunca vou poder edificar a igreja do Senhor Jesus. Os seres humanos, nós, nascidos de novo, somos considerados pedras vivas, mas quem ainda não nasceu de novo, é considerado pela Bíblia como uma pedra que precisa nascer, precisa ressuscitar para poder tornar-se pedra viva. Então vamos considerar isso, olhe esse exemplo. E o terceiro princípio de como superar o desafio de fazer discípulos para Jesus é entender que sem Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Quero trazer alguns detalhes rapidamente sobre isso, falando sobre o primeiro princípio aqui para superar esse desafio de fazer discípulos de Jesus. Em Efésios 2, versículo 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o primeiro princípio para superar nessa questão de fazer discípulos é entender que não dá para fazer um discípulo um discípulo de Jesus, antes dele nascer de novo. Ele precisa ter nascido de novo, aceitado a Jesus como seu Salvador. Ele precisa ter recebido a mensagem da fé, aberto o seu coração e declarado a sua fé publicamente. E a partir de então, nós entendemos que aquela pessoa nasceu de novo. E ela começa então, estando ligadas no corpo de Cristo, como diz o texto, fazendo parte da pedra angular, e agora sim, ela está fazendo parte da edificação da igreja, que em Efésios é simbolizada por um corpo humano, o corpo de Cristo, a igreja, como uma anatomia humana. E assim, quando nós conseguimos levar e entender que um discípulo só pode ser feito a partir do momento que ele nascer de novo, então assim nós teremos sucesso na edificação e na construção da igreja do Senhor Jesus, e no processo de crescimento e maturidade daquela pessoa em Cristo, porque ela está em Cristo, e quando ela está em Cristo, ela tem o mesmo Espírito que nós temos, e é muito fácil ela entender a nossa linguagem, porque o próprio Espírito Santo se encarrega de ensinar aquela pessoa todas as coisas. Então, quando nós, como discipuladores, chegamos até ela para ajudar nesse processo, é muito fácil, porque ela abre o coração para receber, porque no fundo do seu espírito, ela já tem esse entendimento que o Espírito Santo já lhe deu, e quando você vem com a palavra, se torna fácil demais fazer um discípulo, não é, meus amados? Nesse sentido, entenda o que eu estou falando. E detalhando o segundo princípio, a igreja de Jesus é edificada com pedras vivas. 1 de Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Veja que quando você está fazendo esse discípulo de uma pedra viva, aí sim você vai ter facilidade, porque esta pedra viva, ela está sendo edificada, casa espiritual, para a habitação de Deus. E nós estamos nesse momento saindo de 4 momentos especiais, nessas 4 semanas, onde ouvimos aquela mensagem ambiente de glória. Então, preparando um ambiente da glória. E a última mensagem falou que a arca somos nós, essa arca poderosa que conduz à presença de Deus. E aqui, fazer um discípulo, superar esse desafio de fazer um discípulo, ele é facilmente superado quando, de fato, estamos trabalhando com pedras vivas. Entenda o que eu vou te falar agora. Se você está tentando fazer um discípulo de pedras mortas, ou seja, aquelas que ainda entregaram a vida para Jesus, você pode fazer um monumento, você pode fazer uma estátua, mas você não está fazendo um discípulo vivo, porque discípulos são feitos em cima de pedras vivas. E esta é uma das mensagens mais maravilhosas que eu posso ouvir, quando o Senhor, através de Pedro, me dá essa luz, me dá esse entendimento também, vós mesmo, como pedras que vivem. Quando Deus me diz que eu sou uma pedra viva, eu me regozijo, porque eu entendo que o amor de Deus pela minha vida é tão grande quanto é pela sua, que Ele nos fala desta maneira: vós mesmos, sois como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual para seres sacerdotes santos. Quem que é um sacerdote? A função sacerdotal é oferecer sacrifícios diante de Deus. E daí Romanos capítulo 12, ele vai nos desafiar a apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, como nosso culto racional. Então, queridos, é tão maravilhoso fazer discípulos, superar esse desafio que Deus nos dá, quando nós entendemos esse princípio. E o terceiro e último princípio aqui é saber que sem Jesus nada nós podemos fazer. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu digo que o segredo de superar, um princípio para superar esse desafio de fazer discípulo, é a obediência a Deus. Se nós obedecermos a Deus, com certeza nós seremos bem-sucedidos na nossa liderança. Na nossa responsabilidade de fazer discípulos para Jesus. Agora, entendendo isto, que não podemos fazer nada sem Ele. E o versículo 7 desse mesmo texto de João 15, o versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. Olha, aqui está um princípio para você orar pelo seu discípulo. Quer ver a sua célula crescer? Esteja ligado em Cristo, esteja ligado na videira. E Ele está garantindo aqui, permanecer na palavra, não sair fora dela. Vamos seguir, vamos fazer aquilo que Ele dito, vamos obedecer, e com certeza nós seremos respondidos em tudo aquilo que Ele nos propôs, em tudo aquilo que nós propusermos a Deus em oração, levarmos a Ele um pedido, Ele vai nos responder quando nós permanecemos nele. E versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Então vamos frutificar. Quero concluir essa mensagem dizendo que essa mensagem tem abençoado tanto a minha vida. Quando eu entendi esse princípio de obediência a Deus, queridos, tudo que você faz em obediência a Deus, ao comando de Deus, não tem como não ter sucesso. Seja o que for, seja o desafio maior deste mundo, seja desafio financeiro, seja desafio para uma cura, para um milagre, seja desafio para conquistar uma cidade, seja um desafio para multiplicar a sua célula, seja um desafio para levar o seu discípulo a uma vida de intimidade com Deus, mostrando para ele os caminhos. Quando você obedece a Deus,
você será bem-sucedido na sua liderança, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a tua vida, que você possa, em nome de Jesus, receber mais e mais ainda luz sobre essa palavra, e que esta palavra possa fazer parte da sua vida daqui para frente, como um norte, como uma direção, como algo que vai te ajudar para a vida toda a você ter sucesso, ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer no nome de Jesus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos compartilharmos a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus, que cada um que nos ouve, cada um que vai poder assistir pelo YouTube, pela internet, em qualquer lugar que tenha acesso a esta mensagem, o Senhor aproveite esse momento para destravar o entendimento dessa pessoa, que ela possa, meu Deus, ser bem-sucedida enfrentando todos os desafios, olhando esses desafios como uma grande oportunidade para ser bem-sucedida na resolução de todos os desafios, superando os desafios que ela vier a encontrar. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor permaneça na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.